Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu
está selado, foi consumado. Vivo hoje livre do pecado, vivo as promessas dos milagres. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora me dá vitória. Nessa hora. És bem-vindo aqui em nossos corações. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Sopra em nós, Espírito, te queremos ver. Presença do
especiais nossos. E se você quiser estar aqui, você mande um direct pra nós. Então aqui a gente tem o Henrique. Oi, a Michele. Eu e o papai. Saudade. A Thay, o Daniel e o Felipe. E eles vieram hoje participar desse momento de comunhão conosco. Eles fazem parte do Terapia de Cristo. Eles compraram essa ideia, abraçaram esse projeto e verdadeiramente são pessoas especiais para nós. E nós queríamos mandar beijos para o Bruno, que está aqui em Maricá, o Douglas, Tá em Londres. está em Londres, o Marcelo Rangel, um forte abraço para você e sua família, meu querido irmão. Isso, Sueli de Souza, que está em Barra Mansa. Barra Mansa, o Marco Aurélio e a Patrícia. Marcelo tá no Rio. A Vânia, não sei se a Vânia está em Caraí ou em Praia Seca. Tá em Praia Seca Tá em já. Praia Seca. O Douglas disse que ele estava ouvindo perfeitamente, que eu perguntei, mas a imagem não estava muito boa. A gente vai melhorar essa questão da imagem, Douglas. Para hoje não. A Lourdes, que está em Lisboa, está em Portugal, não sei se ela está em Lisboa, né, Luciano? Deixa eu ver mais quem. A Sunelma está aqui com a gente também. O Rafael Lima, nosso produtor. A Ariane, um beijo. Ariane, Deus abençoe. E a Sunelma. Alguns entraram e saíram, ficaram um pouquinho do louvor. Minha avó, A minha sogra, que está ali. Vânia Guida, você falou? Falei, a Vânia Guida falei, tá em Araruama. Minha sogra está ali assistindo da sacada, gente. Raquel Edélio. Quem? Raquel Edélio. A Raquel e o Edélio. Tânia. Tânia, qual é o sobrenome dela? Tânia Santos. Tânia Santos. É porque eu não vejo. Isabor Brulon. Isabel Brulon. É porque eu não consigo ver aqui no meu. Tem uns que você não vê mesmo. Peraí. Eliane, né? Já falou, nossa prima. Leci Nascimento. Leci. Rafael postou aqui terapia em grupo, super força para todos. José Eduardo Amaral. Poliana Musi. Marcele Borges. Marcele Borges, eu não falei, mas eu vi uma curtida dela. Luciana Lopes. Jocasta Gonçalves. Omir G. de Assunção. Sunelma tá mandando beijo pra minha sogra, pra tia dela, tá lá. Beijo Sara enviado. Gonçalves. Sara Aline Gonçalves também Grion. tá em Portugal, né? Sara tá. Aline Grion. Aline Grion, Alininha, um beijo. Tchalane. Saudade. Quem? Tchalane. Já falou. Tchalane eu já falei. Luiz Cláudio, Antônio Conceição, Larissa Carvalho. Acho que só, mãe. E eu acho que entrou mais gente agora. Eliomar Paulo Souza. Tem gente que tá presencial e o Felipe. Felipe, a Michelle. Vamos passar com Lara aqui. Aí conta dois. Então a gente vai passar a oração. Quem? A Isabu ficou esperando falar o nome dela. Isabor Brulon, nome bonito, é fácil de falar. Agora já aprendi, não tem jeito. E a gente vai passar a oração agora. Isso, vamos Tem orar. algum pedido específico? Não. Alguém específico, mandou algum não, pedido? A específico. Carol tá Deixa bem melhor. só uma coisa. Vó, dá um tchauzinho. Então, tchau aí, mãe. Dá um tchau pro pessoal. A vovó tá lá de cima. Na sacada. Pronto, era só isso. É isso aí, gente. Nós vamos orar, né? A gente não está em clima de comemorar. Né? A gente celebra aquilo que Deus está permitindo que a gente viva, mas a gente está num espírito de batalha, né? Por tudo que está acontecendo na vida de tantas pessoas. Então a gente não vai ficar acuado a ponto de não clamar, de não buscar a Deus,
mas também a gente não vai agir como se nada tivesse. A gente está ciente do que está acontecendo, nós não queremos ficar alienados do que está acontecendo, mas a gente tem uma maneira de lidar com tudo que está acontecendo, que é buscar a presença de Deus para nos fortalecer. Muita gente precisando de consolo, lidando com situações esquisitas, estranhas, novas, situações não vividas ainda. Tudo isso é muito novo para todos nós, né? E a gente precisa da direção de Deus. Então eu queria que você aproveitasse essa conexão para a gente orar, para a gente buscar. Nunca vai fazer mal orar, né? Nunca vai ser contraindicado a gente orar. A gente tem um Deus a quem a gente pode recorrer e pela fé a gente usa esse recurso, essa ferramenta da oração, e Deus, a gente crê que se manifesta com o seu poder. Ele reage a isso, fazendo com que a gente sinta que a presença dele é real. Pai, nós oramos nessa noite, pedimos em primeiro lugar consolo da parte do Espírito Santo. Oh Deus, nesse momento existem pessoas que lamentam a perda de pessoas próximas, de familiares. A gente não tem palavras para dar que sejam capazes de alcançar e tocar os corações, mas a gente sabe que o Espírito Santo conhece o caminho do coração das pessoas e pode tocar, Senhor Deus, a vida de cada um deles. Pai, nós oramos a Ti, Pai, para que o Senhor nos ajude nesse tempo complicado, fortalecendo a nossa vida, Senhor Deus. Nos abençoa para que a gente possa seguir crendo no Senhor, manifeste o Teu poder. Nesse momento também há muita gente lutando, há muita gente precisando ser fortalecida para conseguir lidar com tudo isso. Pai, nós estamos aqui hoje com famílias, e existem famílias que estão precisando de paz dentro dos seus lares. Muita coisa entrou em desequilíbrio na vida de muitas pessoas, de muitos lares, e cremos que somente o Senhor pode dar equilíbrio para os lares, para as casas. Que haja manifestação do Teu amor, que haja paz, que haja muita fé, que não haja desunião, Senhor Deus, que não haja isolamento da Tua presença, mas haja aproximação, intimidade, que a gente não deixe de buscar a Tua face e de Te encontrar. Que a cada dia a gente possa contar com a ação poderosa do Teu Espírito Santo nos transformando, nos edificando, nos construindo, para que possamos agradar a Ti através das nossas emoções, que possamos agradar a Ti com o nosso coração quebrantado diante da Tua presença, que a gente possa aprender a cada dia a celebrar o Teu nome, mesmo em meio a circunstâncias adversas, estranhas como as que nós estamos vivendo. Que a gente não escolha circunstâncias para buscar e Te adorar, que a gente consiga, ó Deus, se levantar e Te adorar em todo o tempo, que haja aprendizagem, que haja fortalecimento, que ao final, ao passarmos por isso tudo, a gente esteja mais e mais próximos de Ti. Essa que é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu tenho uma mensagem direcionada para casais. A gente está aqui, o Felipe não é casado ainda, mas a informação, né, de casal, ela é válida para solteiro também, porque a gente crê que um dia a pessoa vai se casar, vai se relacionar com alguém, e a gente, quando a gente aprende da palavra, a gente nunca perde absolutamente nada, até porque o casamento é um relacionamento também de pessoas, e a gente vive o Evangelho de maneira comunitária, não é? Então eu não queria que você que é solteiro deixasse de assistir a live, a transmissão, só porque é para casal. Não está excluindo ninguém, são informações que são boas para todo mundo. Eu dei um título para essa mensagem: Herói do Povo, Vilão da Casa, e eu quero ler com você segundo livro de Samuel, capítulo 6. É um texto grande, mas é para a gente entender a história. Aqui nesse texto a gente vai ver narrado uma briga de casal, e a gente precisa lidar com isso. Todo casal briga. Quando a gente está num templo e pergunta quem é que briga, todo mundo fica acanhado, as pessoas têm vergonha de dizerem dentro do templo que brigam, né? Mas é mais sábio a gente reconhecer que todo casal briga e que a gente pode aprender a lidar com isso de uma maneira espiritual, que agrade a Deus, que traga edificação para a nossa vida. Então, você localiza aí, a partir do verso 12 a gente vai ler e vamos até o finalzinho do capítulo 6, que é o verso 23. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor
a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia baixando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. E introduzindo a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda de Davi lhe armara, e ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer dos vadios. Aí começa a briga, né? Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me acolheu, escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a sua casa, mandando-me que foste chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado, e ainda mais do que isto, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filho de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Pai, ajuda-nos, aplica a tua palavra ao nosso coração, que a gente não fique sem entendimento, esclarecidos a partir da ação do teu Espírito, explicando o texto, a gente possa crescer, possa melhorar, nossos casamentos sejam abençoados pelo Senhor, aqueles que não casaram possam formar lares abençoados pelo Senhor, e assim possamos viver conforme te agradasse, Deus, conforme te aprouver, e assim possamos crescer na tua presença a cada dia. Nos ajuda, Pai. Seu ensinador, nessa noite, ao nosso coração, aplica a tua palavra, oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje você vai interagir, eu não estou vendo você, tá? Hoje a câmera está virada, mas a gente tem um pessoal aqui para interagir também, então a gente vai tentar ser o mais interativo possível. Bom, Davi, a gente vê no segundo livro de Samuel uma série de atributos assim, muito positivos para Davi. Ele trouxe a arca, que é um símbolo para o povo de Israel. O fato dele ter trazido a arca é algo que tem um simbolismo, porque a arca para o povo de Israel simbolizava a presença. Ele propõe construir o templo para colocar a arca no interior. Ele é apoiado pelo profeta Natan. Natan chegou para ele e falou assim: olha, tudo isso que está no teu coração aí, ó, o Senhor está com você. E aí a gente vê vitórias que Davi teve dirigindo a nação sobre várias nações. Foi um homem que se aplicou a trazer justiça para o povo. Não é? A gente clama por justiça, a gente tem dificuldade de ver justiça social aplicada no nosso país, por exemplo, mas Davi foi um exemplo disso. A Bíblia diz que ele reinou sobre Israel e julgava e fazia justiça. Olha só que homem brilhante, né? Davi, ele foi um homem que foi bom amigo. A gente vê a amizade que ele teve com Jonatas, né? E a gente vê um homem corajoso, vê um homem assim que tem virtudes
indiscutíveis. Mas se a gente para por aí, a gente vai falar de alguém que foi um herói para um povo, mas que pode ter sido vilão dentro de casa. E aqui é o ponto, aqui que a gente começa. Uma pessoa pode ser um verdadeiro herói público, né, fora de casa, no seu local de trabalho, diante de pessoas, diante da sociedade, mas pode ser um tremendo vilão dentro de casa. E o propósito de Deus não é que a gente seja um problema dentro da nossa casa para ser uma bênção para pessoas de fora. Não é? Todo mundo, esse que eu acho que é o grande barato desse texto, todo mundo aqui viveu a experiência da arca chegar, todo mundo celebrou, mas no final todo mundo voltou para casa. E essa é sem dúvida uma grande lição para todos nós. A gente vive a nossa vida fora de casa, mas todo mundo volta para casa. Você pode ser um herói fora da sua casa, mas quando você volta para dentro da sua casa, você tem sido um herói, você tem sido uma bênção. E olha, é muito mais difícil ser herói dentro de casa do que fora, porque fora as pessoas te veem perfumado. Eu, por exemplo, passo perfume para a live. Tadinha! Que foi a mãe da Thay que me deu o perfume, então para eu não sentir muita quarentena, eu passo perfume dentro de casa. Mas dentro de casa, né, a gente não é tão perfumado quanto fora, a gente não tem a roupa e nem a performance que a gente tem muitas vezes numa foto do Instagram, enfim. Dentro de casa é que as pessoas nos conhecem como realmente nós somos. E aí não faria sentido nenhum a gente expressar uma fé de maneira pública que não fosse verdadeira, que não fosse real, autêntica dentro da nossa casa. E esse texto aqui tem alguns detalhes para a gente pensar. Bom, quando a gente vê a briga que esse casal teve, não sei se vocês perceberam, mas assim, nesse texto teve um problema. Davi dançou. O que aconteceu foi o seguinte: Davi dançou e Mical não estava próximo de Davi quando Davi dançou. Ela olhou aquela cena pela janela e ela repudiou a ação dele porque achou que ele se expôs como rei de Israel. Né? Imagina aí você, mulher, o teu maridão, exposto diante das outras mulheres, não é? Como é que você ficaria? Porque às vezes a gente tem uma visão romântica do texto, acha que Mical não presta e que Davi é que é o bonzão. Não é? A proposta aqui não é dar razão para ninguém. A gente precisa pensar nos dois lados. Não é? Para a gente não ser um machista, para a gente não aplicar um juízo de valor que faça com que a gente perca nosso entendimento sobre o que a gente pode aprender. Aqui o texto não está dando razão para ninguém. Está expondo o que é um casal, o que é uma vida dentro de casa e o que acontece, que é para a gente procurar ver onde é que a gente se encaixa. Talvez você vai se identificar com Davi, talvez você vai se identificar com Mical, mas o propósito aqui não é dar razão para ninguém, é a gente se aplicar para ser edificado, não é? A gente gerar uma reflexão. O objetivo não é a gente escolher um lado, o objetivo é a gente ser edificado. Vocês podem me interromper, tá? Porque senão depois o Daniel vai falar, que não deixa eu falar. Tá? Aí vai gerar uma briga dentro de casa por causa disso. Então, vocês me interrompam aí. Bom, a família não é um lugar de dominação. O primeiro ponto é esse. Né? Não é um lugar de dominação, é um lugar de cooperação. E quando há uma briga, como houve aqui, isso é colocado em xeque. Então precisa gerar uma reflexão, a maneira como a gente lida, como se relaciona, para que a gente nunca se veja fora desse propósito de cooperação. Então, não é um lugar de dominar. Não é um lugar da gente ter razão. O casal, a família, é um lugar da gente manifestar amor e perdão o tempo todo. A gente quer ter razão. A gente, quando briga, quer ter razão. Quer que algum lado ganhe e a gente diga, olha, eu tenho a razão. Mas o que mais ganha, o que mais edifica a nossa vida espiritual é que haja um banquete de amor e de perdão. Nós vamos precisar de amor e vamos precisar de perdoar, mais do que ter razão. Ter razão não ganha. Ter razão não constrói um relacionamento. Não é? Mas muito amor, regado a muito amor e muito perdão, a gente pode dizer que há uma fluência. Bom, eu quero fazer aqui dois lados de ponderações. Eu não estou dando certeza sobre nada que eu estou falando.
Eu estou ponderando para enriquecer aqui a nossa reflexão. Tá? Eu não quero dar razão para Davi nem para Mical. Eu quero puxar alguns assuntos, pensar algumas questões que podem gerar briga e a gente perceber como é que a gente tem que lidar com isso. Então eu vou falar algumas coisas de Davi, tá? E depois eu vou falar de Mical. Bom, o que eu percebo aqui? Davi teve uma preocupação autêntica, até pela posição que ele ocupava, com a casa de Deus. Mas ele não se preocupou com a própria casa. Ele ignorou a preocupação da esposa que estava em casa, porque ele estava fazendo alguma coisa para Deus. A gente não pode confundir as coisas. Deus não está pedindo que a gente não faça coisas para Ele, mas se tem uma coisa que Deus não pediu, é que a gente despreze a nossa família para fazer as coisas para Ele. Então é preciso que a gente seja vitorioso fora de casa e dentro da nossa casa. Então Davi venceu muitas guerras, mas perdeu a batalha dentro de casa. Isso é para a gente pensar. Vale a pena o camarada ganhar todas as batalhas fora da casa dele, para dentro de casa ele ser um perdedor, ele ser um fracassado? É possível até que a gente perca algumas coisas na vida e se julgue fracassado fora de nossa casa. Mas indiscutivelmente desaconselhável que a gente seja fracassado dentro da nossa casa. Porque ser fracassado dentro de casa é uma coisa que depende de nós. Às vezes ser próspero fora de casa é circunstancial, eu dependo. A gente está no meio de uma pandemia, muita gente perdeu possibilidades, condições financeiras, mas ainda podemos ser prósperos dentro da nossa casa. Eu posso ser um bom marido para minha esposa, eu posso ser um bom pai para os meus filhos, independente da minha condição fora de casa. Então não adianta ser vencedor fora se dentro a gente for um problema. Segundo ponto, né? Esse é o ponto mais amplo, a questão de Davi vencer fora e perder dentro de casa. Agora, eu quero começar com um microscópio, perceber alguns detalhes aqui que não podem passar batidos do nosso olhar. Davi jogou na cara da esposa algo sobre Saul. Saul era pai de Mical. O que o pai de Mical tinha a ver com o assunto? Eu estou discutindo com a Daniele, mas eu tenho que ser homem o suficiente para compreender que o pai dela não tem que ser colocado no assunto. Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Só que ele, é isso que a gente precisa perceber. Né? Terapia de Cristo é algo que lida com a emoção. Eu preciso perceber que quando Davi fala isso, qual é a emoção que ele está usando? Ele está sendo tremendamente ofensivo, porque ele está chegando para a mulher dele e falando do pai dela. Então a gente tem que ser macho o suficiente para brigar com a esposa, mas não colocar a família na jogada. Porque se a gente coloca a família... Primeiro porque é uma crueldade, porque ela não tem como se defender, ela não tem culpa de ter Saul como pai. O pai de Mical não foi um homem a quem Deus abençoou sempre porque desobedeceu a Deus. A gente conhece a história, por acaso a gente conhece a história de Saul. Mas independente da gente saber quem é Saul, qual é a culpa que Mical tem de ser filha de Saul? Mas ele faz menção de Saul para criticá-la, para ofendê-la. O pai da gente, a mãe da gente, pode ser a pior pessoa do mundo, mas a gente não quer que ninguém alheio, pode ser a nossa esposa, pode ser quem quer que seja, a gente não quer que ninguém fale. Eu posso falar, mas ninguém pode falar da minha mãe e do meu pai. Ela poderia saber a respeito do caráter do pai. Davi não estava contando uma novidade para ela. Mas ele fez questão de espizinhar. Ela já estava ofendida, ela já estava nervosa. Todo marido sabe, olhando para a esposa, que ela não está legal naquele dia, que ela está nervosa, alguma coisa aconteceu. E aí, ao invés dele... O que ele fez? Ele joga a temperatura para cima e cria um problema ainda maior. Então, se você joga na cara a família da esposa, se você joga na cara da família do teu esposo, você está aumentando o problema. Até porque, muitas vezes, o que ela é, muitas vezes não, né? O que ela é, o que ela se tornou, foi
fruto da família dela. Então, quando você fala de um familiar, e isso acontece muito, você está falando dela. Que às vezes, muitas vezes não quer aparecer com aquela pessoa. Ah, Michele, você está agindo igual o seu pai ou sua mãe, mas às vezes é um defeito que você não gosta no seu pai e na sua mãe. Que a gente herda as coisas dos nossos pais, né? E a gente traz isso, obviamente, para o casamento. Então, é óbvio que ninguém conhece melhor a mim do que o meu marido. Então, ele vai exatamente onde ele sabe que eu não gosto para espezinhar a minha família. E isso acontece, né? A gente, quando vai ministrar para casais, exatamente. Para ganhar. Exatamente. Entendeu? O camarada, para ganhar na discussão, ele fragiliza o outro. Ofensa familiar é uma coisa muito comum em briga de casal. Mas é uma coisa que não é de Deus para nós. A gente precisa identificar isso. Se a gente faz isso, a gente não está sendo dirigido por Deus ao fazer isso. Eu não preciso de ganhar do outro fragilizando o outro. Né? Não há nada de edificante nisso. Então você vê, só voltar aqui num ponto. Eu descrevi um homem corajoso, justo, amigo, forte, poderoso, abençoador, mas que não foi capaz de refletir sobre aquilo que ele estava falando quando ele conversou com a esposa. Não parece o mesmo cara. O camarada vence nações, ele é corajoso, ele é justo com o povo, mas ele joga na cara da mulher, ele ofende a mulher falando da família dela. Bom, depois, Davi ele comenta que ele foi escolhido para ser rei de Israel. Ele levanta a bola daquilo que ele é para os outros. Mas ele esqueceu que ele também era esposo da mulher dele. E que ela foi um prêmio pela vitória dele. Ela foi um prêmio Da vitória dele. e ele, né? Então o camarada é general. Ele chega em casa, ele tem que lembrar que, além dele ser general, principalmente dentro da casa dele, ele é marido da mulher dele. E às vezes o camarada quer trazer a vitória de fora para dentro de casa. Ele quer dizer o seguinte: como eu sou lá fora, eu sou o diretor da empresa, eu sou o proprietário, eu sou o chefe, eu sou o patrão, eu sou o bem-sucedido, isso. Não, em casa ele tem que ser esposo. Que a mulher não quer o general, não quer o diretor da empresa, não quer o chefe, não quer o patrão, ela quer o marido. E ele, quando foi discutir com ela, ele diz o seguinte: eu fui escolhido para ser rei de Israel. E ele não foi escolhido para ser esposo dela. É um título que às vezes a gente renega, porque às vezes é fácil ser bem sucedido lá fora e é difícil ser esposo. Então você puxa pelo que você tem vantagem. Como eu estou em vantagem, ele estava em vantagem, ele era um herói do povo. Mas ele estava fracassando dentro de casa porque ele não estava sabendo ser esposo. É capaz de uma pessoa ser um herói fora, conseguir ser bem sucedido fora e ser fracassado dentro. E a gente não quer fracassar dentro. Porque é muito mais difícil ser esposo do que agradar pessoas alheias que não conhecem você na intimidade, não conhecem detalhes sobre você. Bom, a Bíblia diz que ela se tornou infértil. E basicamente as pessoas atribuem a uma atitude dela. Mas a ponderação, por isso que eu estou dizendo, não é certeza, é ponderação para ele poder aprender. E se foi a postura dele que a secou? E ela era a primeira esposa. Então, teoricamente, o primogênito. Entendeu? Se foi. Porque seria muito machista que a gente fizesse uma leitura que dissesse da infertilidade como se fosse uma culpa dela. E se foi a atitude dele que a secou? Se ele procurou isso, a gente pode estar com uma pessoa doente dentro de casa que a gente está adoecendo com a nossa forma de ser. Então a gente diz: ih, fulano está doente, aquela mulher ali, ela é problemática. Mas será que é o que ela vive dentro da casa dela que a torna assim? Ou será que é muito fácil, né, a gente chegar e apontar alguma coisa contra quem quer que seja, sem perceber que às vezes é a nossa postura em relação a pessoa com quem a gente está. Então é uma coisa para a gente considerar. Bom, tem algo que eu acho que é uma visão muito particular, mas é importante, porque é uma prevenção. A gente está falando aqui no capítulo 6, só que no capítulo 11 vocês sabem que acontece a narrativa do adultério de Davi.
Ele adultera com Batseba. E gera um problemão na vida dele. Agora, esse que é a pulga. A gente acha que a atitude de Mical foi a atitude de uma mulher histérica, que estava enciumada porque ele estava fazendo sucesso. Mas será que ela não estava dando um toque para ele sobre uma sombra dele pessoal que ele não tratou? Porque é muito estranho. O camarada dança, ele está dizendo que está dançando para Deus. Ela olha e está vendo um homem descarado, sem vergonha na visão dela. Depois a gente vai falar sobre Mical, a gente vai ter tempo para pensar sobre ela. Mas pensa só, a tua mulher está vendo você, ela conhece você, e na visão dela, ela acha que você está tendo uma atitude que não está preservando o seu papel no casamento. O camarada casou, ele tem que ter uma postura em relação à esposa dele. Se a esposa dele entender que ele está tendo um comportamento inadequado, ela vai apontar isso. Agora, não é muito estranho que depois no capítulo 11 ele está adulterando? Às vezes era uma coisa que o camarada não tratou. Às vezes ele já tinha uma tendência a se expor para sensualizar diante daquelas mulheres que eram súditas dele por ele ser o chefe maior da nação. E a mulher está vendo isso. Né? Tem um pregador, o Joseph Prince, ele fala um negócio engraçado, né? Que ele fala: as pessoas pagam muito dinheiro às vezes para um consultor dizer coisas que a esposa já fala, porque a esposa conhece o marido. Entendeu? Ela tem uma visão detalhada. Ela está dizendo para ele: olha, tua postura não foi legal. E ele está se defendendo. Não, eu estou fazendo isso para Deus. Eu estou alegre. Muitas vezes a pessoa entende como uma crítica ou algo que é inapropriado, mas na verdade ela está tentando fazer aquela coisa do olhar no espelho. Ela serve de espelho. Ela vê e fala. Né? Aí às vezes a gente toma isso como uma agressividade ou como uma coisa negativa. Não é. A intenção não é que você não está com uma pessoa e fala alguma coisa para ela para tentar destruir. Não tem propósito. Você sempre quer melhorar. Né? Porque eu não acredito que... Ajudar, né? Ela podia... E se ela estivesse ajudando ele? Porque ela estava dizendo uma coisa, e eu não acredito que o adultério dele foi um acidente. Eu não acredito nisso. Até porque é algo que de repente já estava no coração, que foi trabalhado, que foi... Não é? É como se fosse uma gestação. O pecado é uma coisa que vai sendo gerado. É uma gestação. Chega uma hora que a coisa se consuma. Agora, ela apontou algo que ele desprezou. Ele poderia, Felipe, ele poderia ter dito para ela assim: poxa, você está falando de uma maneira inadequada comigo. Mas pessoal, ele individualmente com Deus, ele poderia ter pensado: será que eu não me expus demais? Não era desonroso para ele chegar para ela e dizer assim: poxa, me desculpa se eu dei a entender isso, mas não foi a minha intenção. Não era. Mas ele saiu metralhando, foi falando do pai dela, foi falando que as outras... Olha só o que ele fala. É que às vezes a gente não enxerga, a gente não quer enxergar Davi mal nunca, porque ele é um herói da Bíblia. A estrela de Davi, para o povo de Israel, é um símbolo muito forte. Mas a gente tem que deixar de ter essa visão romântica e perceber que é gente que peca, que erra, e a gente tem que aprender com os outros para a gente não cometer os mesmos erros. Ele não quis enxergar que a atitude dele poderia ter sido inadequada. Ele jogou um monte de coisas em cima dela. Inclusive, ele ofendeu a honra dela como mulher, porque ele chegou ao ponto de dizer: essas mulheres de quem vocês estão falando, elas vão me honrar. Imagina você chegar para Michelle e falar assim: você acha que eu estou dando mole para as mulheres na rua? Pois é, elas gostam muito mais de mim do que você. Ele não foi humilde, né? Ele não foi humilde em momento nenhum, entendeu? Ele poderia ter baixado a temperatura e ter percebido o que estava acontecendo, se ela estava com algum problema, e ter revisto a atitude dele, mas ele reforçou aquilo que ele fez. Bom, vamos para Mical. Vendo dessa perspectiva, talvez até foi uma maneira dele de mascarar o próprio pecado, né? Porque trouxe o pecado dele à tona. Quando você joga a luz no pecado, ele, com o mecanismo de defesa, ele inverteu o papel, ele inverteu a mesa. Pô, mas e... Exatamente, porque você está enxergando a emoção. Você está enxergando uma coisa interessante. Você está conseguindo enxergar que quando ela falou, ele se ofendeu. E quando a gente se sente ofendido, o nosso rompante é de agredir. Ele partiu para cima dela porque ela tocou numa ferida. Não é?
Ela tocou em algo que incomodou, porque ele poderia ter dito, depois a gente conversa, estou cansado, olha, não foi bem assim. Não, mas ele jogou a coisa contra ela, que é uma característica da pessoa que se sentiu ofendida porque pegou no ponto fraco dela. Isso acontece muito com chantagem, né? Sim, A pessoa sim. faz chantagem com o outro pra ofender, né? Exatamente, que é para fragilizar, que é o que o Michele estava falando, né? Ele, para ter razão, ele tentou fragilizá-la. Teu pai não presta, entendeu? As outras me honraram. Você não vai fazer comparação da tua mulher com ninguém? Que não deixa de ser um agressor, né? É um Um abusador. abusador. É um abusador. Já vindo das lives Ele manipulou. dessa semana. Exatamente. né? Até foi essa sugestão, a gente está falando sobre hoje para casais, foi uma sugestão do Bruno, que está assistindo, falar sobre relacionamentos tóxicos. Ele estava sendo tóxico aqui. Porque ela, com tudo que ele falou, essa mulher não dormiu. E quando a Bíblia diz que ela se tornou infértil, a gente pode pensar desavisadamente que, olha, Deus castigou, tá vendo? Não. É o fruto do mal que ele fez a ela também. A gente pode também ter esse olhar. Que é para a gente não correr o risco. Eu não estou dando isso como certo, mas que é para a gente ter certeza de que a gente não está fazendo isso com ninguém. O Bruno colocou aqui abuso, chantagem emocional. Entendeu? Então ele fez uma chantagem com ela. Ó, teu pai não presta. Você fica quieta porque eu fui escolhido para ser rei. Como quem diz assim, ó, teu pai não prestou, mas eu sou melhor do que o seu pai. Eu não tenho que me comparar com o pai da minha esposa. Eu sou esposo. Aí ele também já estava sendo soberbo, né? Ele estava sendo soberbo. A gente não quer ver isso de um homem que a gente julga como um herói, né? Mas todos nós podemos ser relativizados naquilo que a gente faz. E se a gente faz errado, a gente está aqui para procurar se aperfeiçoar. Bom, vamos para Mical. Tem um texto que eu não vou ler, que está no meu livro de Samuel, que fala que Mical ajudou Davi. Ela foi útil ali num certo momento em que ele estava sendo perseguido, que ela ajudou Davi a escapar. Ela tinha um sentimento por ele. A gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente acha que ela fez, ou que uma mulher fale alguma coisa para um homem e que não seja por amor. Podemos falar de uma maneira errada, mas a gente precisa sempre pensar se o outro, apesar de estar falando de uma maneira errada, não está falando uma coisa. Ela não casou com ele por interesse, né? É o que Michele estava lembrando. Ela foi um prêmio que foi dado a ele. E ela o amava, não foi uma coisa assim, somente uma situação política do pai, porque tinha prometido a Davi. Ela ajudou ele, ela tinha sentimento por ele. É um momento da palavra que a gente consegue flagrar isso. E é importante ressaltar que a referência de homem que ela tinha era o pai. Né? Exato. Obviamente, até você casar, a sua referência de homem é o pai. Né? Agora, por exemplo, eu tenho 18 anos de casado com o André. Eu tenho ele como referência de homem na minha vida A hoje. expectativa é que o seu marido se comporte como aquele seu pai se comportou com a sua mãe. Se você tem uma boa imagem do casamento. Sim. Inclusive, nos nossos votos, foi eu comparando que Deus tinha me dado alguém que tinha o mesmo caráter que o meu pai tinha, que eu via no meu pai, que era a minha inspiração. Então, por quê? Para você ver como a gente valoriza tanto aquelas pessoas que a gente copia, porque às vezes a gente até não concorda e cai naquela coisa, não, para fazer o oposto. Mas ele não deixa de ser um parâmetro para a gente decidir se tem que ser assim ou tem que ser assado. Né? No caso de Mical, eu acho que ela, como o pai dela, depois de um determinado período, que ele perdeu a referência em Deus e começou a agir, né, pelos seus próprios interesses e pelas suas próprias intuições, isso ficou muito marcado na vida dela. Então hoje a gente chega e fala assim, mas ela não era uma boa pessoa porque ela era filha de quem era. E ele não tinha um caráter, né, bom. Bom, ela, assim, como a gente está falando aqui, o objetivo não é dar razão nem a um nem a outro, mas a gente percebeu algumas coisas. Ela teve um desprezo, a Bíblia diz que ela desprezou Davi. Esse é um problema também. Esse é um grande problema. A gente deve desprezar ações, atitudes, não pessoas. O Felipe cometeu um erro. Eu não posso julgar
o Filipe, mas a atitude do Filipe. Ela pegou, jogou a criança e a água da banheira fora. A gente joga a água suja da banheira, mas a gente preserva a criança. Então a atitude dela foi infeliz porque ela desprezou a Davi. Ela não chegou a falar: Davi, você é uma bênção. Mas a sua atitude foi uma atitude que, na minha opinião, foi inadequada. Ela chegou e desprezou a Davi. Isso é uma atitude que a gente pratica. Eu não quero ser colocado em xeque. Uma atitude minha pode ser colocada em xeque. Mas eu não quero que você, se é meu amigo, ou se é minha esposa, se é um filho, que coloque a mim em xeque. Não é? Bom, a Bíblia fala que ela olhou pela janela o que estava acontecendo. Ela julgou Davi. Uma janela é algo que dá uma perspectiva. Se eu vejo uma coisa pela janela, eu estou olhando segundo uma perspectiva, não é? E ela não deveria, o papel da esposa não é ser uma espectadora, ela deveria estar lá com ele. Porque se ela estivesse lá com ele, ela entenderia de uma outra maneira. Talvez até ele não teria tido o mesmo comportamento. Talvez estivesse dançando com ela. Dançando com ela, entendeu? Por que ela não dançou junto com ele? Ela ficou para trás e olhou da janela. Aí é uma perspectiva diferente. Menor. É uma perspectiva confinadora. Porque eu estou vendo, mas estou vendo sob um olhar. Porque eu não estou vivendo a situação. Tem muitas coisas que você não consegue explicar para quem está do seu lado. Mas se a pessoa viver com você, ela vai entender. Não é? A gente lembra da experiência de Natanael, né, com Jesus. Vem ver. Olha, eu não vou te explicar não. Vê que você vai entender. O que aconteceu ali foi isso. Ele teve que narrar para ela aquilo que ele fez e ela só viu pela janela. Se ela tivesse vivido com ele a situação, ela teria possivelmente um olhar. Ela deveria estar com ele. Bom, a Bíblia fala filha de Saul, ele cita como filha. Por que não colocou como esposa de Davi? Né? A gente às vezes quer tratar o cônjuge como filho de fulano de tal, mas é nossa esposa, é o seu esposo. Né? A gente lembra, muitas vezes, no caso de Saul era pejorativo, né? Então a gente lembra muitas vezes das pessoas pelo que elas fizeram de errado. Quem é Mical? Mical foi a filha de Saul, só porque Saul não prestou. Então, às vezes, a pessoa da outra, aquilo que ela ficou marcada pelo que ela fez de errado. Poxa, a pessoa caminhou certinho sempre. E aí, por causa de um deslize, por causa de um vacilo, ela ficou tremendamente marcada. Ela passou a ser marcada por aquilo que ela fez de errado. Isso também foi um complicador que depois contra Davi, né? Mical queria ser vista possivelmente como esposa do herói do povo, e não como filha de um homem que foi um anti-herói ali da nação. Bom, a atitude crítica de Mical para com Davi teve maior repercussão do que a intervenção que ela faz em favor dele, que é o texto de Samuel 19, 11 a 17, que ela ajuda ele a escapar. E é assim, né? O que você faz de errado num relacionamento às vezes repercute muito mais do que aquilo que você faz certo. Entendeu? Ele não teve meias palavras, né, para dar repercussão maior ao que ela fez de errado. O Evangelho deveria produzir em nós uma capacidade de dar relevo ao que você e eu fazemos de certo um para o outro, mais do que o que a gente faz de errado. Só que a gente estraga a pessoa pelo que ela faz de errado e considera com menos intensidade aquilo que ela faz certo. Ele não teve sabedoria, né, na verdade. Hã? Ele não teve sabedoria. Não teve, né? não teve. Sabedoria foi coisa do filho dele. Pois é verdade. Bom, aqui tem uma outra ponderação. É muito comum a visão religiosa de que Mical foi um laço para Davi. A gente gosta de ver essa mulher como um problema para esse homem, né? Poxa, que mulher atribulada. Mas se ele tivesse, olha só que loucura,
se ele tivesse considerado o que ela falou, ele não teria adulterado. Quem foi laço para quem aqui? Porque se ela escuta, não, se ele escuta o que ela falou, ele poderia ter tratado, em vez de usar esse mecanismo de defesa, ele poderia ter tratado essa área sombreada dele e não pecar. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ele não adulterou porque Mical tratou ele mal, não. Ele adulterou porque o pecado estava com ele. O problema era dele. Ela, se a gente for pensar, ela até tentou ajudar. Olha, Davi, foi uma vergonha o que você fez se expondo para essas mulheres. Que nada, tem nada a ver com o que você está falando. Se ele tivesse considerado, ele teria uma abordagem completamente diferente. Bom, ambos aqui, tanto Davi quanto Mical, eles enxergaram um ao outro como era conveniente. Eu não posso enxergar como é conveniente para mim. Isso é o evangelho. Se eu não fizer um esforço para enxergar a minha esposa, se a minha esposa não fizer um esforço para enxergar como eu estou enxergando, como o outro está enxergando, não vai dar, não há crescimento nenhum. E isso não serve só para casal. Se eu estou conversando com o Felipe e eu tentar dar, apenas falar com ele baseado em como eu estou vendo a situação, como é conveniente para mim, não há crescimento. Mas e se porventura eu chegar a me colocar no teu lugar? Aí sim a gente pode ter uma atitude melhor, mais ampla, porque a gente vai ser capaz. Bom, essa mulher foi ferida, né, exposta por ser filha de Saul. Ninguém pensa nisso, né? Que vergonha ser filha de um homem que desobedeceu a Deus, que está descrito na palavra como alguém que desagradou a Deus, que desapontou a Deus. Ela foi ferida por isso. Se eu tenho um pai que é preso pela Operação Lava Jato, isso é motivo de orgulho para mim ou de vergonha? Isso me expõe ou não? Como é que eu chego e as pessoas vão dizer, ah lá, é filho daquele político corrupto, não é? Então ela já era uma mulher ferida, exposta por ser filha de Saul. E aí, há algo que é padrão, emocionalmente falando. Pessoas feridas amam ferindo. O jeito de amar de Mical era ferindo, porque ela já era uma pessoa ferida. Então, quando a pessoa é ferida, às vezes ela vai dizer que ama outra, e isso é verdade. Só que ela só sabe amar ferindo porque ela é uma pessoa ferida. Bom, Davi, ele dançou exposto, né? Ela falou com amor, mas ela não teve a forma de falar. E o que doeu aí, o que aumentou a temperatura desse problema, dessa briga desse casal, foi justamente a maneira como ela falou. Ela não teve cuidado também para falar. Na verdade, você vê que em algumas Bíblias traduzem que ele chegou a mostrar as vergonhas. E ele foi incapaz de ver a vergonha que ele era dentro de casa. Ela tentou anunciar isso, mas ele preferia mostrar as vergonhas dele lá fora, sendo um rei, né? E cometendo todos os erros que vinha com isso, porque ele não tinha... Tanto é que Davi teve filho com várias outras mulheres, então era uma coisa natural dele, já procurar mulheres. As mais velhas, que foi daquele morreu e ele pegou, esqueci o nome dela, Abigail. Então, pois é. Ele teve várias. Então, quer dizer, para ela, que teoricamente seria a oficial, ele não conseguia mostrar o lado vergonhoso dele. E quando ela apontou, é como se fosse tirar as máscaras, né? Aí gerou esse problema. O problema é que quando a gente não percebe que a gente mostra coisas nossas do lado de fora e não percebe que o outro dentro que vive com você está te avisando isso, olha, tá demais, presta atenção. E aí, eu não sei até que ponto o conviver com o outro faz com que o outro se sinta diminuído, se existe algum tipo de comentário. Isso é um problema sério
não só de casal, de qualquer relação, né? Entre pai e filho. Pai, filho, empregado, um chefe. De repente o empregado chegar para o chefe, olha, você está fazendo isso errado. E é como ele entende como uma humilhação. E não como acrescentando, olha, meu olhar é isso. Eu tenho intimidade com você. Pode ser que lá fora esteja saindo pior a imagem, mas eu tô te avisando que isso está acontecendo, fica atento. É como os pais falam, ó, eu te dou educação aqui dentro de casa, pra rua não te dá educação. É mais ou menos isso, Né? porque você quer avisar a pessoa, né, que tem mais intimidade, para que ela não mostre vergonha do lado de fora. Verdade. A gente, e isso é uma visão, assim, a gente tem que ter uma leitura muito avisada, assim, sensível. A gente aprendeu a conhecer Davi como um rei, um homem segundo o coração de Deus que pecou. Agora é totalmente diferente, e quase que com as mesmas palavras, se eu dissesse que Davi foi um pecador a quem Deus deu o presente de ser rei. É diferente. Mas às vezes o que a gente faz? A gente diminui o pecado e exalta o homem, Davi. Mas na verdade ele não era nada além de um pecador a quem Deus escolheu. É diferente. Né? A Mical, ela é vista como uma briguenta, como uma ciumenta. Até que ponto ela não foi a mulher que zelou pelo rei? A maneira dela, que a gente pode realmente perceber que teve algum ali desequilíbrio na forma dela de se manifestar, mas ela não ficou conhecida na história como uma mulher que zelou pelo rei. Ela ficou conhecida como uma ciumenta. Como uma problema. A gente usa esse texto, isso é tão perigoso, tão cruel, que a gente usa esse texto para amaldiçoar as mulheres, porque a gente diz, cuidado, hein? Cuidado que você pode ficar igual o Mical. Quando que a gente vai crescer e vai perceber que às vezes a gente torna a mulher da gente infértil pela maneira como a gente a trata, pela maneira como a gente lida com ela. Ai. Lembra num episódio de N, quando o garoto chega pra ele e fala assim, mulheres que pensam demais ficam inférteis. Eu acho que Exatamente, exatamente. Que aí tem uma questão de contexto também na história das mulheres. Né? A Anne tem um contexto também da luta das mulheres, e aqui também. Se a gente não usar a Bíblia para resgatar isso, a gente vai continuar dando às mulheres a maldição da infertilidade. Isso porque não é infertilidade só de gestacional, pode ser infertilidade do relacionamento. Exatamente. Infertilidade, porque depois você não vê mais o nome de Mical sendo citado. Não. Ela parou de participar da vida dele. E eu sempre vi Se tornou isso, né? fértil. No ministério, né? Sim, em tudo, porque se você não se sente, já que estamos falando de casal, se você não tem a intimidade com o seu marido de falar uma posição que te incomoda ou que você está vendo errado, como é que você pode manter um relacionamento se você não pode nem com ele falar isso? Aí você vai se calar? Cala, aí murcha, sabe aquela coisa que vai murchando? Você cala e murcha. E a Bíblia é muito completa, porque se a gente acha que Mical é um problema, por que Davi repudia essa mulher e mais à frente peca? Se ela é o problema da vida dele, era para ela ter saído da vida dele e a vida dele ter andado para... Poxa, ele andou para trás. Se Mical era o problema, era só tirar Mical da vida dele e seguir. É porque ele estava completamente cego, né? Ele não enxergou, entendeu, o problema dele. Ele quis enxergar só o problema de Mical. Né? Mical desprezou a presença da arca. A gente também não pode deixar de falar isso. Ela não celebrou a presença de Deus. E Davi, ele não celebrou trazer a arca para dentro de casa. O culto foi uma bênção. A mulher não foi. Ela deveria ter ido. Mas ele deveria ter levado a bênção do culto para dentro de casa. É aí que é a festa era essa que Deus queria. Davi foi capaz de compreender a importância da arca na vida dele como pastor de uma nação, e ele foi capaz de compreender isso na vida do povo. Mas ele não foi capaz de levar essa alegria para dentro da casa dele. De que adianta você curtir o culto e tua mulher está em casa, mal, deprimida, complicada, cheia de situações, né, adversas?
É isso aí. Eu tô assistindo com delay aqui no da Daniela, que tá engraçado. Tô assistindo que eu já falei. Bom, às vezes a gente se preocupa muito com a arca, mas se a gente realmente entende o valor da arca, né, o valor da presença de Deus, a gente tem que trazer essa presença para dentro de casa. Poxa, eu ouvi isso aqui, mas isso aqui não pode ficar só comigo, eu preciso levar para minha família, eu preciso levar para os meus filhos. O texto é bonito porque ele distribui comida para todo mundo levar para casa. E o que ele leva para casa? Desonra e... Ele levou um problema. Todo mundo levou carne, levou vinho, levou pão. Todo mundo chegou em casa feliz. Poxa, eu vim de uma celebração. Davi trouxe a arca. E o camarada, ao distribuir esses presentes, ele estava estendendo aquela celebração para dentro da casa das pessoas. Agora, olha que camarada fracassado dentro de casa. Ele propiciou a bênção para a casa dos outros e não foi capaz de levar essa Na bênção verdade, para ele dentro de quis casa. passar uma coisa para as pessoas que ele não é, na verdade. Ele não era, exatamente. Entendeu? Ele tinha que. Eu não posso abençoar a casa das pessoas Você não abençoa e amaldiçoar a minha casa. Né? Ainda que eu não vá amaldiçoar a casa de ninguém, prioritariamente quem tem que ser abençoado é a minha casa. Se eu não sou uma bênção dentro da minha casa, eu não vou poder ser uma bênção para ninguém. E isso vai ficar flagrante, vai ficar marcado, que ele depois ele adultera e põe em xeque toda o heroísmo dele e prejudica, né? Isso tem um desdobramento para a nação e para a vida de... Bom, a gente já está quase terminando. Os nomes têm uns significados, né? Na Bíblia é interessante pensar assim num jogo de palavras aqui com os nomes. Mical significa quem é como Deus. E aí, a mensagem sutil desse nome é: Davi, você não é Deus. Se eu digo, se o meu nome, se a minha identidade é quem é como Deus, Davi precisava saber: Davi, você não é Deus. Você não é Deus. E Davi significa o amado. E às vezes, sabe qual é o problema do amado? É o que a Michele falou. O amado não aceita repreensão. Ele pode tudo, ele não pode ser questionado, porque ele é o amado. Então Davi, apesar de ser o amado, ele não entendeu que o amado também pode ser achado em falta. Ele também pode ser repreendido, ele também pode ser corrigido. Bom, isso aí pouparia, né, Davi, se ele na condição de amado, ele aprendesse a sofrer críticas, né, que fossem construtivas, isso aí poderia ter poupado Davi de muitos problemas. Ele, na verdade, não sabia o sentido de amor, né? Porque o significado de amor, né? o maior significado do amor seria tudo aquilo que ele viveu. Por causa da arca, da presença de Deus, ele viver dentro da casa dele, né? Na verdade, eu acho que Mical só falha, Mical, como qualquer um de nós, eu acho que ela só falha no propósito que ela precisava e que muitas vezes nós precisamos cumprir na vida do outro, né? Eu vejo ela também assim, como uma voz de acusação, né? De repreensão, mas não vejo a Mical, né, como nenhum de nós às vezes, e às vezes por conta do relacionamento, que é muito pessoal, a gente está muito envolvido emocionalmente, né? Mas via de regra, o essencial é que a gente, ao invés de acusar, a gente levante a pessoa a um questionamento. Talvez se ela tivesse feito uma abordagem para Davi: Davi, você acha que o que você fez foi legal? Esse é o caminho? Seria suficiente. Né? Será que isso vai... O que isso vai te levar? Quais são os frutos que isso vai dar? Né? E às vezes a gente não consegue ter esse tipo de tratativa com quem a gente tem muita intimidade. Às vezes a gente consegue ter essa tratativa até com quem a gente não tem intimidade. E aí geralmente com quem a gente tem muita intimidade, é isso, nos laços familiares, a gente está mais emocionado. Então a gente já chega como ela chegou, descascando e acusando, né? E às vezes uma voz de acusação não traz cura. Às vezes não. Quase nunca uma voz de acusação traz cura. Aumenta a ferida, né? Aumenta a ferida, né? O próprio Jesus nunca acusou ninguém, eu não vejo Jesus acusando, né? Eu vejo Jesus fazendo um convite, né? Ou pelo menos tentando fazer com que a pessoa entenda que ela precisa
mudar de alguma forma ou se auto-questionar. Né? Então eu acho que ela só falha aí nesse sentido, né? Como acho que muitos de nós falhamos também. Né? Acho que é importante você levar a pessoa a se questionar, né? A questionar a atitude dela, a questionar o objetivo dela, o sentimento dela. Acho que aí você consegue trazer alguns pensamentos diferentes sobre aquilo que ela acabou de fazer, que no caso. O que a gente está dizendo que é uma briga de casal, que é algo que eu julgo que seja inevitável, eu acho que o propósito é isso que você falou. Se em cada momento que fosse, por algum motivo, houvesse um empecilho, uma situação inconveniente, fosse gerada uma reflexão, porque eu quero terminar dizendo duas coisas. A fertilidade cabe a ambos. Não é esse negócio de dizer você é infértil. O dar frutos tem a ver com a maneira como eu me relaciono. Se o que eu estou falando, ao invés de curar outra pessoa, está bloqueando, está aumentando a ferida, não está gerando a reflexão, a briga não vai ter propósito nenhum. Agora, se no momento de embate, de discordância, houver uma promoção, né, de acusação, se houver reflexão, vai haver fruto. Se houver acusação, vai haver infertilidade. E aí, eu termino dizendo o seguinte: a infertilidade não é motivo de alegria para ninguém. Entendeu? Porque fica parecendo uma leitura desavisada, parece que o texto está dizendo assim, ó, tá vendo? Deu ruim para Mical. Alguém fica feliz com a infertilidade da esposa? Alguém fica feliz de o final da história ser esse? Porque esse pode ter sido o final da história de Davi com Mical, mas eu não quero que seja o final da minha história com a minha esposa. Esse que é o grande problema, que a gente fica, ó, tá vendo aí, ó, bem feito para Mical, ela saiu perdendo. Não, eu não tenho que ficar feliz com Até isso. porque um filho é uma bênção, um Os sinal dois. de uma bênção, abençoando a união, né? Entendeu? Então, é uma questão assim, né? É inevitável que existam discordâncias. A gente não quer... Aliás, acho que ninguém quer que ninguém concorde com o outro 100% todo momento, porque a gente não quer viver de bajulação, uma pessoa anulada do lado da gente, que diga sim, senhor, para tudo que a gente disser. Mas que nessa discordância haja uma oportunidade de reflexão, porque na reflexão existe o fruto, a fertilidade da reflexão é o crescimento. Se dois discordam sobre alguma coisa, mas são capazes de se relacionar promovendo uma reflexão, vai sempre haver filhos desse casal. Eles sempre vão gerar. Porque eu começo com a minha limitação, o outro começa com a limitação dele. Mas no ambiente em que há amor, que gera uma reflexão, os dois crescem. Porque eu pego um pouco do que você entendeu que eu não tinha compreendido. Você passa a entender melhor porque você passou a me ouvir com o coração aberto, de verdade. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer aí a participação de vocês. Eu não consegui ler tudo aqui em tempo real, mas eu quero aproveitar essa oportunidade para a gente orar. Eu tenho certeza absoluta que Deus quer que a gente, enquanto casais, a gente frutifique, que haja mais amor, que haja fluência do amor de Deus nos nossos casamentos. Mas eu também sei que o inimigo não tem interesse nenhum que a gente absorva essa palavra, no sentido de que ela gere fruto na nossa vida. O diabo quer que a gente seja infértil. Ele quer que a gente brigue e saia pior, saia diminuído, não é? Mas Deus quer que até mesmo quando haja discordância a gente seja melhorado. E é por isso que eu quero aproveitar para a gente orar agora. Pai, nós colocamos os nossos casamentos diante do Teu santo altar. Quem nós somos? Somos pecadores, somos pessoas que pensam de determinada forma e o que a gente quer não é ter razão, mas que o Teu amor se manifeste nos nossos casamentos para que haja
uma reflexão que nos leve sempre para Ti, para crescermos e sermos edificados. Livra-nos de sermos heróis fora de casa e fracassados dentro dela. Livra-nos de, ao conversarmos com o nosso cônjuge, ferirmos ainda mais. Que a gente não cite coisas que vão trazer feridas, mas que a gente possa falar promovendo o amor com o qual Tu nos amaste e nos ganhaste para Ti. Nós somos Teus porque o Senhor nos amou com um amor incondicional. Pai, nos dá desse amor para que ele seja reproduzido dentro das nossas casas. Que o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, ele não encontre vantagem contra nós. Encontre nossas casas ocupadas do Espírito Santo, transbordantes da obra que o Espírito Santo promove no coração dos casais que creem no Teu nome. Que a gente olhe para essa história e não procure vencedor. Que a gente olhe para essa história e chame à existência o Teu amor, para que no Teu amor sejamos vitoriosos. Não num plano de dominação em que eu quero ganhar e subjugar alguém, mas num plano de amor em que eu quero cooperar. Que cada um possa fazer a sua parte. E que o Espírito Santo faça aquilo que nós não sabemos, nós precisamos que seja feito na nossa vida. Dentro de casa sejamos uma bênção. Que o mundo, apesar de poder estar pegando fogo lá fora, ele não venha invadir nossos lares. Que os nossos lares sejam cheios do fogo, mas do Espírito Santo. Não da confusão, não da mentira, do engano, da ofensa, da ferida, do abismo, mas que os nossos lares sejam cobertos pelo Teu amor. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todos sempre. Amém. Muito obrigado, foi um pouco diferente hoje. Aos pouquinhos aí a gente vai se envolvendo de outras formas. E amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar aqui sem os amigos, mas conectados em Jesus, se Deus quiser. Não se esqueçam, né? Nós estamos sendo tratados pelo Senhor Jesus. Queria mandar um beijo aqui para Xana. Um beijo, Xana Costa, lá de Portugal. Claudinha Brown, um beijo, Claudinha. O Ricardo Lira, a Andréia Ferreira Nunes, um beijo, Andréia. Mara Lúcia Caldeira, um beijo, Mara. Minha mãe está lá em Portugal também. E a Ingrid, que ao longo, né, às vezes as pessoas assistem um período de louvor e outros entram na palavra, então vai um beijo grande para vocês, Deus abençoe. Chafim também, né? Chafim também, isso. Na sua sala eu não consigo ver. Tá bom, um beijão para todos. Desculpa, a gente passou um pouquinho aí de 1 hora, mas falar sobre casamento sempre rende. Mas o propósito é que a gente seja uma bênção dentro da nossa casa. Tá bom? Beijão para todos. Aí, um beijão aqui também pro nosso. Até amanhã. É um beijo que não pode ser dado, mas pode ser sentido, né? Vou mandar um beijo também para a cinegrafista mais bonita do Brasil.